Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre verbos, os seus conceitos e seus usos em geral. Para isso, vamos começar com algumas definições. Leia comigo na tela e veja se isso está certo ou errado. Verbo é uma palavra variável em pessoa, tempo, número e modo, que exprime um processo, uma ação ou um estado situados no tempo. Você concorda com essa afirmação? Certo ou errado? E a resposta está certa, muito certa. Complete as lacunas abaixo com as palavras adequadas sobre os verbos. O modo ou o aspecto aqui está sendo tratado, vamos ler, é a propriedade que tem uma forma verbal de indicar em que momento de seu percurso se concebe a ação. Isso é modo ou isso é aspecto? Por meio do, no caso, aspecto ou o modo, concebemos a ação verbal em dado ponto de sua duração, que seria no seu início, em seu curso ou no seu final. Bom, agora vamos decidir do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de aspecto. Aspecto é isso, é a propriedade que tem uma forma verbal de te mostrar em que momento está acontecendo, está concebendo uma ação. E é por meio do aspecto que você vai conseguir perceber a ação verbal no início, em seu curso e no final. Você agora sabe. Aspecto não tem relação com o tempo. Aspecto, nós só temos essa noção de início, curso e fim. Vamos agora ao próximo slide. Paralelamente à noção de tempo, os verbos em português possuem também noção de aspecto. Para você conceituar isso, observe os seguintes enunciados. 1. A lagarta começa a se transformar em borboleta. 2. A lagarta continua se transformando em borboleta. 3. A lagarta acaba de se transformar em borboleta. Aí, a ação de se transformar é concebida sobre vários aspectos, no seu início, no seu desenvolvimento e no seu final. Você vai aceitar essas propostas? Sim ou não? O que você acabou de ler está correto ou errado, pessoal? O que você leu está correto. Em português, nós não temos desinências próprias para indicar essa proposta de aspecto. Tal indicação é feita por meio dos sufixos ou das locuções verbais. Em decorrência disso, nós temos 3 aspectos básicos. Um que se chama incoativo ou inceptivo, que é o início do seu desenvolvimento. Exemplo, os maratonistas começam a correr. Cursivo ou durativo, concebe a ação ao longo do seu desenvolvimento. Os maratonistas continuam a correr. Ou pode ser conclusivo, concebe a ação no final de seu desenvolvimento. Os maratonistas acabam de correr. Tudo o que acabamos de ler está correto. Corretíssimo. Agora, coloque as legendas corretas para cada caso apresentado. Veja se você consegue preencher corretamente as lacunas. Vamos agora responder juntamente para conferir as respostas. O primeiro caso seria pontual, porque indica um processo instantâneo. A bomba explodiu às 5 horas e 3 minutos. Aconteceu exatamente naquele momento, por isso nós dizemos que é um processo pontual. Veja a ideia da proposta do aspecto verbal aqui, hein? Vamos lá, outro caso. O caso é de permanência, permansivo. É o processo que se prolonga no tempo. Por exemplo, o Centro de Cultura preserva as tradições. É a ideia de permanência. E o último caso, frequentativo, mostra, denota um processo repetido muitas vezes com frequência ao longo de sua duração. Por exemplo, os antílopes saltitam o tempo todo. Seria a proposta da ideia de frequência. Muito bem, agora vamos
te apresentar as classificações dos verbos para que nas próximas aulas você já consiga resolver alguns exercícios conosco. Aqui no caso apresentado, você está vendo na tela o verbo cantar, conjugado no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Confira a tabela e leia comigo para completar a lacuna. Observe que o radical não sofreu nenhuma alteração na hora da conjugação, você percebeu? O cante, que seria o radical, a raiz, a base deste verbo, ele não sofreu alteração nenhuma. E as terminações seguem o modelo da conjugação a que o verbo pertence. No caso, a primeira conjugação, todos os verbos terminados em ar, em língua portuguesa, nós dizemos que esses verbos são de primeira conjugação. Neste caso, que você viu, o radical não variou. Isso é um exemplo de um verbo, isso aí trata-se de um verbo de que tipo, pessoal? Você sabe qual é o tipo deste verbo? Este verbo é o verbo regular. O verbo regular é aquele cujas terminações seguem o modelo da maioria dos verbos de igual conjugação. Não mudamos o radical. O radical não sofre alterações em nenhuma das formas. E para se saber se um verbo é regular, veja se isso está certo. Basta conjugá-lo no presente e no pretérito perfeito. Consegue-se o radical de um verbo e você isola as terminações ar, ir, que são as nossas conjugações. Primeira conjugação, terminamos em ar. Segunda conjugação, terminamos em Terceira conjugação, terminamos em ir, com a base do infinitivo. Você consegue descobrir aí se o verbo vai ser regular. Isso está certo ou errado? Isso está certíssimo. Essa informação é para adicionar simplesmente conhecimentos de uma maneira bem suave para você. Mas agora, observe as conjugações do verbo ouvir. Veja na tela. Eu ouço, tu ouves. Você percebeu que houve uma mudança no radical. Veja que o radical se alterou de ouve para ouce, na primeira pessoa do presente. A irregularidade, no caso, se apresenta aqui no radical. O radical foi alterado. Quando isso acontece, dizemos que o verbo é irregular. Essa é a diferença dos verbos regulares para os verbos irregulares. E agora, sabendo disso, um verbo irregular é aquele cujas terminações não seguem modelo da maioria dos verbos de igual conjugação. Sofrem alteração em alguma das formas. Pode ser em uma parte só. Por isso, o verbo é considerado irregular. Então, nós temos uma outra definição para você agora. Leia comigo e me diga de que verbo, que tipo de verbo se trata essa definição. Nós vimos o regular, nós vimos o irregular e agora você vai saber esse. Esse verbo aqui é aquele em cuja conjugação entra mais de um radical. Dois exemplos clássicos, o verbo ser e o verbo ir. No verbo ser, podem ocorrer três radicais muitíssimo diferentes. Por exemplo, sede no imperativo, eu era no pretérito imperfeito, eu fui, olha só, do pretérito perfeito. E o verbo ir, igualmente, eu vou, eu fui, eu irei. Nós estamos falando de um verbo muito irregular. O nome desse verbo é verbo anômalo. O verbo anômalo, em português, é o ser e o ir. Por quê? É uma anomalia muito grande nas suas conjugações. Eles possuem mais de um radical. Por isso, nós os consideramos anômalos. Agora, veja um outro caso. O verbo abolir. Você percebeu aqui no presente do indicativo, isso pode acontecer, somente no presente. Se isso acontecer, veja na tela. Nós não temos a primeira pessoa, não conseguimos conjugar. Mas as outras eu consigo. Tu aboles, ele abole, nós abolimos, etc. Por favor, complete a lacuna. Trata-se de um verbo. Que tipo de verbo é esse quando nós não conseguimos conjugar algumas das pessoas no presente do indicativo? Esse verbo é um verbo, trata-se de um verbo defectivo.
pois não é completo em sua conjugação. O verbo defectivo, pessoal, é aquele em que falta alguma forma na conjugação. Muito comum em português, por exemplo, o verbo colorir. Não temos a primeira pessoa eu, não existe eu coloro. Veja isso, que interessante, porque muitas pessoas cometem esses erros. Aqui na mesma, eu abulo, olha isso, nós não temos. Aprendeu? Certos verbos não possuem. O verbo falir, por exemplo, nós só temos as pessoas nós falimos, vós falis. As outras pessoas não existem, elas não podem ser conjugadas. Por isso esses verbos são chamados de verbos defectivos. Vamos a um outro tipo? Na conjugação do presente do indicativo, do verbo haver, veja o que aconteceu nas pessoas nós e vós. Nós havemos, vós haveis, mas você pode dizer nós hemos e também você pode dizer vós eis. Verbo morrer, o particípio do verbo morrer pode ser morrido ou pode ser morto, como aconteceu também com o presente do verbo haver. Havemos ou hemos, haveis ou eis. Esses verbos, quando acontece isso, qual é o nome que se dá para a classificação desse tipo de verbo? Tais verbos se chamam como aqui? Se chamam abundantes, pessoal, por terem formas em excesso. Por terem essas formas em excesso. Duas formas, você percebeu? Agora veja na tela para que fique muito claro. Verbo abundante é aquele que tem duas ou mais formas do mesmo valor. A abundância verbal revela-se principalmente, sobretudo no particípio, em que se encontram duplas formas em vários verbos. Veja essa tabela aqui ao lado, muito útil para você aprender. Vamos pegar o exemplo do verbo pagar, por exemplo. Pagado, mas também posso dizer pago. Veja o exemplo do verbo enxugar. Posso dizer enxugado, mas também posso dizer enxuto. Cuidado com verbos que não existem. Por exemplo, o verbo chegar. Nós só temos a forma chegado. Um outro verbo muito comum, o verbo imprimir. Esse sim, você pode dizer imprimido ou impresso. E aqui fica a dica, para que você não cometa equívocos. Esses verbos são chamados de verbos abundantes. Mas agora eu quero te perguntar alguma coisa. Consideram-se regulares as formas terminadas em do, não é? As formas do particípio terminado em do. Aceitado, comido, falado. E as formas irregulares, as demais. O morto, o frito, o impresso. Empregam-se as formas regulares em do para que você use corretamente com os verbos ter e haver. Por exemplo, tinham aceitado a proposta. Haviam aceitado a proposta. Você também poderia dizer tinha comido o sanduíche. Havia lido o livro. Quer dizer, as propostas regulares terminadas em do, nós devemos usar com o auxiliar ter e haver. Será que isso está certo? E aqui embaixo, empregam-se as formas irregulares com os verbos ser e estar. Por exemplo, se você quiser dizer foi aceita a proposta, está aceita a proposta. Você também pode dizer a mulher está morta, o pássaro está morto. Veja como funciona. Porque com o verbo ser e estar, nós então optamos pela forma irregular. Com o verbo ter e haver, os verbos auxiliares ter e haver, nós optamos pela forma regular. Tem comido, está aceito. Olha isso. Tudo bem? Agora, essa regra aqui está correta ou errada? A regra está certíssima. Mas aqui vai uma dica. Não é necessário segui-la. É uma regra que você pode optar por usar da maneira com a qual você quiser. Estas propostas apresentadas são as propostas mais usuais da língua portuguesa. E hoje nós vamos ficando por aqui. Encontraremos-nos em uma outra oportunidade. Até mais. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos
em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!